Ué, mas ele já não estava jogando? 35, já tocou na bola, já fez o passe pro Jorge Henrique. Vai jogar aí pelo menos uns 10, 12 minutos. Tem que assistir o jogo. O Imperador tá em campo. O Imperador tá em campo, a torcida tá feliz, e a gente fica naquela expectativa. Ninguém discute o talento, a comissão técnica do Adriano. A gente só espera que essa entrada dele seja a primeira de várias e que marque aí, mais uma vez, um começo na carreira, na bela carreira do Adriano, que sem dúvida nenhuma é um dos maiores atacantes do mundo de futebol já. 29 anos, 1,89 m, saiu o Adriano Leite Ribeiro. Ainda tem chão, ainda tem chão. Ainda pode jogar muita bola, está com 29 apenas. Reversou para o Thiago Feltri. Bola desviada. E aí ele marcou um jogo perigoso agora do Diogo Campos. Quando o braço ali o árbitro Jean-Pierre Gonçalves Lima do Rio Grande do Sul. O Hélio de Franjos, Jota, também falou sobre o Adriano essa semana, disse que apesar do longo tempo sem jogar, o Adriano é muito perigoso, tem um ótimo posicionamento, e ele quer que a bola não chegue ao Adriano, porque se chegar, ele vai levar perigo. Veja aí o Hélio. O Hélio foi goleiro, hein? O Hélio dos Anjos está com 53 anos de idade, foi goleiro. Chegou a vestir a camisa do Flamengo como goleiro. Alessandro. Paulinho, belo toque para o Edenilson. Ele vem a jogada lá pela direita, chegou na linha de fundo, faz um levantamento, mas na hora do levantamento ele pegou mal na bola. Mas a galera aplaudiu, o Adriano já estava fechando ali na pequena área. Escuta na seleção brasileira, depois da Costa Rica, chegou a vez do México. Brasil e México, terça-feira, 10 da noite, ao vivo no Sport TV. Está no México, André Hernan já trouxe as informações da seleção brasileira para pegar o México na terça-feira. E quarta-feira tem Campeonato Brasileiro. Quarta-feira tem campeonato, quarta e quinta jogos do Brasileiro. A lateral do Leandro Castan. Olhou para a área, tocou o Danilo. E aí o Danilo mandou a bola para o Jorge Henrique. E pela esquerda, pega mal e a bola vai sair em tiro de meta. Beleza. Ele está enfiado lá na frente, né, Durão? Ele fica lá entre os zagueiros Anderson e Leonardo, tá lá. Só na espera. Aquele é o terreno dele, Jota. Um jogador muito forte, claro, carece aí de estrutura muscular para suas arrancadas, para finalizações, mas é um jogador muito forte, que ali na entrada da área, não só para proteger a bola, mas para servir como um pivô na armação das jogadas da sua equipe, é extremamente útil. Olha para o Victor Júnior. Continua Havaí 3, Atlético Paranaense 0. Ceará e Figueirense continua 1-1. E aqui estamos com o placar do primeiro tempo. O Diogo Campos chega bem ali no fundo. A bola foi tocada em escanteio para a equipe do Atlético. Logo mais o toque de passes. Troca de passes do campeão. Logo mais. Olha aí, tá voltando para ajudar o Adriano, hein? 1,89 m, né? Levantamento, Júnior César ali na pequena área. Com a bola, Vida. Alan, Vida, no pau! Corinthians voltando a liderança do Campeonato Brasileiro. Corinthians liderou por 17 rodadas. Depois o Vasco tomou o primeiro lugar. Agora está voltando o Corinthians. Vasco perdeu hoje para o Inter 3-0. O Corinthians vai fazendo 3-0 aqui no Atlético Goianiense. O Flamengo conseguiu hoje uma grande vitória. Ganhou o Fla-Flu. O Flamengo é o quarto colocado. Olha o Marino. Vitor Júnior. Fernandes. Seu Joilson. Filtrou essa bola, cortou Castan. Vida. Botou a bola pro Vida. Anselmo. Joilson com Anselmo.
Não sei que seja páreo, né? Marino. Sei. O Atlético vai perdendo uma invencibilidade de 6 rodadas deste Campeonato Brasileiro. Vitor Júnior. Corinthians fica só esperando. Marino. Deu uma vacilada ali o Vida. E o Adriano foi lá para tentar tomar a bola do Vida. Ele ficou no chão, né? Não o Adriano, mas o jogador do Atlético. Vai mexer o Corinthians, Jorge. Vai sair o Jorge Henrique para a entrada do Ramires. O castigo A entrada já acabou. O Ramires continua no Corinthians. Recuperado agora de uma fratura no pé. Gabriel Ramires mesmo? A Copa América, ia defender o Peru, mas não chegou a jogar a Copa América. Vai entrar o Ramires, camisa 14. Vitor Júnior. Selmo. Os jogadores do Atlético estavam pedindo lá um toque do zagueiro corintiano. Joilson. O Atlético tem o Avaí quarta-feira em Florianópolis. Vira por ali o Fábio Santos. Perdão, é o Castan que está com a bola. Está pressionado, dobrou a marcação ali em cima do Castan, né? E agora temos a alteração. O Ramires vai para o jogo, Villarol. Ramires que chegou ao Corinthians, causou uma boa impressão no Campeonato Paulista, fez um belíssimo gol, se eu não me engano, contra o São Bernardo, ainda pelo estadual. Depois algumas lesões, uma questão de adaptação, não correspondeu. É outro jogador que tem aí, tomara mais uma chance de mostrar o bom futebol que é. Vitor Júnior. Pressionado ali. Tentando tomar a bola dele, o Edenilson. Feltri. Anderson. Vitor Júnior não dominou. Bola na frente lá pro Ramires. Chegou primeiro o Anderson. Aí o Feltri. O Atlético está tentando sair aí do seu campo, né? Anderson. Sport TV, daqui a pouco tem o troca de partida. Daqui a pouquinho no Sport TV. Esse é o Joilson. Chega. Para fechar a rodada 20.